E para fechar essa parte eu vou falar de outras propriedades e que eu vou passar muito mais rápido em cada uma delas, né? A primeira, inclusive, eu já citei lá no começo, caráter metálico e caráter ametálico. Isso daqui é sinônimo de eletronegatividade e eletropositividade, né? Então, gente, a eletronegatividade, lembrando, é a tendência para puxar os elétrons para próximo de si, e a eletropositividade é a tendência de mandar elétrons embora. A partir das duas, como fica a reatividade? Quem são os elementos mais reativos da tabela periódica? Onde eles estão, né? Se eu for pensar nisso daqui, que reagir normalmente envolve troca de elétrons, às vezes ganhar e às vezes perder elétrons, os mais reativos, aqui tem um comportamento curioso, eles estão nestes cantos, ou neste canto superior direito aqui, ou neste canto inferior esquerdo. Porque aqui estão os caras que estão ávidos por ganhar elétron, e à esquerda os caras que estão loucos para perder elétron, tá? Naturalmente que eu preciso tirar os gases nobres desse meio aqui, porque a reatividade de um gás nobre é praticamente nula. Tá? Eles não querem reagir porque já estão com tudo resolvido na sua vida. Então legal, ó, a partir de duas propriedades diferentes a gente chega numa terceira, a reatividade. Faz sentido. E aí outras, por exemplo, a densidade também é um comportamento meio estranho. Ela cresce para baixo e ali para o meio da tabela periódica. Naquela região a gente vai ter o ósmio, o elemento mais denso que existe, né? A densidade dele é 22,6 gramas por 100 ml. É muita coisa isso aqui, tá? Se você compara com o chumbo que é um material que a gente considera denso, de fato é, né? O chumbo tem uma densidade de uns 11, alguma coisinha ali. Então, o ósmio ele tem o dobro da densidade do chumbo, né? Então, a partir dessa posição de densidade, a gente consegue localizá-lo mais ou menos ali na tabela periódica. Mas, assim, essas últimas propriedades que eu estou mostrando não são tão regulares como as outras, né? Por isso que também não tem uma explicação. Tem explicação teórica por trás, mas eu não vou me ater a elas, eu vou passar um pouco mais reto, tipo, expondo só essas propriedades, tá? Aí, ó a confusão, ponto de fusão e ponto de ebulição. Em geral, cresce ali para o meio da tabela periódica, né? Isso aqui funciona legal, mas se a gente pegar para as famílias 1A e 2A, aqueles que têm maior ponto de fusão e ebulição estão para cima. Se a gente pegar aqui este grupão, o bloco P, né, da tabela periódica, os que têm maior ponto de fusão e ebulição tá para baixo. Que confusão, né, cara? De um lado se comporta de um jeito, de outro lado da tabela se comporta de outro jeito. E como se não bastasse essa confusão, ainda tem as exceções, né? Por exemplo, ó, o elemento que tem o maior ponto de fusão é o carbono, na forma de diamante. O carbono tá mais ou menos aqui, ó. Ou seja, era para crescer para baixo, mas o carbono está lá no topo do bloco P, né? Então ele é uma exceção. E só de curiosidade, aquele que tem o maior ponto de ebulição é o tungstênio, que ele segue mais ou menos esse padrão aí. Tem um resumão, uma arte que eu peguei pronta aí na internet, tá? Não tá das mais bonitas, né? Umas letras meio pequenas, mas ela tá bem funcional. Ela tá mostrando aí de forma resumida todas essas propriedades, né, relacionadas umas com as outras. Você pode olhar isso daqui, de preferência depois fazer esses esqueminhas de tabela no seu caderno, tá? Para garantir que você vai conseguir lembrar disso. Porque, gente, olha, isso daqui, para você aprender do nada, setinha é para lá, para esquerda, para baixo, para cima, fica difícil, é uma coisa ingrata. Mas para você aprender de fato uma raio atômico, né, foi aquela que eu disse que era a chave para você desvendar as outras, né? Aprender o raio atômico e vai relacionando com as outras, tua vida melhora bastante, viu? Uma conclusão interessante, depois eu quero que você leia isso daqui, que eu vou sair da posição da tabela periódica e vou correlacionar com a propensão que um determinado elemento tem de formar ou cátions ou ânions, né? Porque lá atrás eu joguei essa informação para vocês.
os metais tendem a formar cátions. Tudo bem. Agora eu estou explicando isso daqui, né, o porquê deles formarem cátions. Por exemplo, ó, os metais, quando eles estão dentro do mesmo período, tá? Dentro da linha. Lembra aquela análise que eu fiz lá para o terceiro período? Os metais, dentro do seu período, são os átomos de menor raio. Porque se você pegar um período, ele começa nos metais e vai acabar lá nos gases nobres. Ele vai passar por semimetais, ele vai passar por ametais. Ou seja, quem que está mais à esquerda? Metais. Eles são de maior raio, porque o raio cresce para a esquerda de um mesmo período, tá bom? Consequentemente, eles vão ter baixa energia de ionização e alta eletropositividade. Baixa energia de ionização quer dizer que você não precisa de muita energia para eles liberarem elétrons. Traduzindo, eles perdem elétrons com facilidade. Se eles perdem elétron com facilidade, eles têm uma tendência a formar cátions. Muito simples, tá? O que eu só tinha jogado metal tem tendência a formar cátions. Falei isso lá atrás. Decora. Depois eu explico. Agora está explicado. Tá? Tem a ver com a localização na tabela, óbvio, né? Período, família, tudo isso, mas principalmente com o raio atômico. O raio atômico influencia a energia de ionização, principalmente. Também influencia a eletronegatividade e eletropositividade. E a partir disso você consegue tirar as conclusões para realmente afirmar que eles têm tendência a formar cátions. Beleza? Leia depois a coluna ali para os ametais, veja se ela faz sentido para você. É basicamente a mesma análise, só que aplicada aos ametais. Só para a gente fechar de curiosidade, né, uma tabela mais artística aqui, achei bonitona, quis colocar. Uma tabela, uma tentativa de organização periódica aqui à esquerda embaixo, mais recente, porque assim, essa tabela periódica que a gente tem hoje é muito boa, só que tem gente que tenta melhorar, porque na verdade ela tem uns probleminhas, né, cara? Tipo, ó, o hidrogênio tá lá no grupo 1A, que é o grupo dos metais alcalinos. Cara, metal, alcalino, hidrogênio são coisas que não fecham muito, né? Então, você pensar no hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele deveria estar aqui na família 2A. Não, mas pera lá, família 2A de metais alcalinos terrosos, também não faz sentido. Então, tem umas falhas ali na constituição da tabela que a galera tenta organizar de outra forma, né? Então essa daqui seria uma das tentativas, mas sinceramente eu acho que dificilmente vai pegar. E aí tem a galera surtada, né, que mete tatuagem de tabela periódica, essa menina aqui nas costas, esse cara no braço, ficou muito bonita essa daqui. O outro aqui que adesivou o carro, pelo jeito é de uma universidade, né? Sugestões de loucura para vocês fazerem, estragar a vida de vocês com a tabela periódica, beleza? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, tem atividade síncrona, né? A gente vai ter aula ao vivo em breve aí. Tragam essas dúvidas ou me procurem. Até lá.